Saudações espartilhanas! Eu, Jorge Pinheiro, tento sempre fugir da mesmice. Aliás, eu costumo dizer que eu não nasci para não polemizar. Mesmo correndo das polêmicas, eu estou sempre envolvido em polêmica. Hoje eu tenho uma super gracinha que eu tive muito privilégio de conhecer. Nossas vidas cruzaram nos bastidores da gravação de um programa. E aí eu resolvi convidar o Guilherme para vir aqui. O nome desse rapaz é Guilherme Souza. Rapazinho muito novo, tem 17 aninhos, mas tem muita determinação, já sabe o que quer da vida. Para início de conversa, já morou em Ohio. Eu fiquei surpresíssima com isso. Trabalha, estuda, está no primeiro semestre de rádio e TV, dá aula de inglês, namora, mas nós vamos tentar não levar o nosso papo por um caminho que descambe, que despenque para o chulo, para o desnecessário. Mas, infelizmente, nós somos o país que mais mata homossexuais no mundo. São Paulo está no ranking como em primeiro lugar. É o estado que mais mata, que mais agride homossexuais. Quando eu digo homossexuais, eu me incluo nisso porque ali estão envolvidos os gays, machudos ou não, trans ou não, travesti ou não, lésbica ou não, cis. Não, cis é óbvio que não vai ter problema, mas o nosso papo hoje é isso. A dificuldade de lidar com a sociedade em ser gay. Qual é o problema em ser gay, meu povo? Faça uma pesquisa na internet, enfie o dedo nesse negocinho milagroso chamado Google, pesquisem quantos gays na história da humanidade deixou um legado para nós enquanto humanos, enquanto gente, enquanto pessoas. Comecem a pensar nisso. Eu tenho um outro discurso que diz assim, que eu digo assim, se todo mundo, Gui, todos os gays, lésbicas, ou todo mundo que gosta do sexo, do nosso sexo, do sexo bem feito, bem trabalhado, bem transado, se assumisse homossexual, se assumisse gay, os problemas iam ser muito menores. Muito. Se os policiais, se os motoristas de táxi, se os, sei lá, professores, varredores de rua, assumissem, sou gay, daí qual é o problema? Isso não vai mudar absolutamente nada. Gui, e dito isso, uma coisa que eu queria saber, como é que você foi parar em Ohio? Bem, eu sempre amei inglês, eu sempre amei assistir séries, assistir desenho, filmes em inglês. Então, sempre tive esse sonho de conhecer os Estados Unidos e morar lá. E quando eu comecei a fazer inglês, era a minha vontade terminar de estudar por lá, né? Então, eu convenci minha mãe, foi algo muito complicado. Porque... Eu convenci minha mãe, eu senti ali uma perseverança. Mas se ela estivesse aqui, ela ia contar essa história de um jeito... Porque eu tinha 14 anos quando eu pensei em ir. E foi foi realmente muito difícil, porque minha mãe não queria de jeito nenhum. Eu sempre fui uma pessoa muito de ficar em casa, uma pessoa de sempre estar com os pais. Então, pra convencer ela de morar em outro país foi uma batalha. De deixar esse rapaz... Exato, pra ela de ver só com 18 anos, só quando eu estivesse na idade que eu tô hoje. Mas eu fiz tudo que foi preciso, eu fiz prova, eu fiz slide, eu fiz tudo pra mostrar. E ela deixou. E com 15, eu acabei indo. Foi pra Ohio. Ohio. Do you live in how much time in Ohio? 6 months. 6 months? Yeah, 6 meses. E listen, me desculpem, excuse me, mas isso, qual é, se você tivesse que mensurar o que era o Guilherme antes de Ohio, antes de
de bater essas asas? E o que é o Guilherme hoje? Essa é uma pergunta complicada, mas eu sei que o Guilherme de antes era uma criança, né? Era realmente uma criança que não tinha muita noção do que era o mundo, não tinha muita noção do que acontecia fora de casa. Porque eu não sabia de nada, eu só tinha os meus pais, eu tinha poucos amigos na escola. Então era uma criança bem tímida, uma criança na dela. E depois de Ohio, posso dizer que eu cresci, né? Eu conheci, assim, o mundo de uma forma que provavelmente uma pessoa de 15 anos normalmente não veria. Não veria. Então, depois de Ohio, foi literalmente eu me descobrindo, sabe? Como pessoa, como humano. E Você já era assumidamente gay com 15 anos? antes de ir pra Ohio, não. Eu sabia que eu era, mas não era. Meus pais não Isso sabiam nem nunca nada. te incomodou? Nunca. Desde quando eu era criança, eu sempre soube. Quando eu era... eu tava pensando comigo mesmo, quando eu tinha os meus 6 anos, sabe? Eu já sentia que eu não era igual aos outros meninos, assim, não sentia a mesma coisa. E quando eu voltei dos Estados Unidos, foi quando eu decidi abrir pros meus pais, contar. Lá você chegou a namorar? Não. Não. Lá eu tava bem tímido, sabe? Foi algo assim, como eu fui sozinho, né? Eu morava em uma casa de pessoas até então desconhecidas, então era... Na escola também eu ficava bem tímido, era bem complicado pra eu ir atrás de outras pessoas. Mas também nem tinha muita vontade, eu não pensava muito em ficar com outras pessoas ou algo do tipo. Eu fui lá pra aprender, pra ouvir. Sim. Porque a gente tem uma impressão... A minha primeira viagem internacional foi pra Argentina. Foi maravilhoso, eu fui dançando. Aliás, todas as minhas viagens eu fui sempre dançando. Sempre ou dando aula ou fazendo alguma coisa. A minha primeira viagem aonde eu obrigatoriamente tinha que dominar o idioma foi para Singapura. Ah, nossa. E quando eu cheguei em Singapura, neném, que eu não conseguia falar hi, nada. Porque até você acostumar a ouvir, a se ouvir, ouvir as pessoas, parece que eles estão falando um dialeto. É arcaico, completamente. Mas aí, voltando aqui para nossa pauta, para nosso assunto, o que mais te sensibiliza com essa coisa de... Com isso que eu acabei de abrir o programa, né? Falando essa preocupação que as pessoas têm com a sua condição, eu sou assim, porque não incomoda a mim que sou assim, incomoda o outro. Qual foi a coisa que mais te machucou de verdade? Bem, acredito que, sabe, como eu falei, eu sempre soube, desde quando eu era criança, e nem pela questão de saber, mas também pelo meu jeito, sabe? Desde criança eu sempre tive que as pessoas falam do jeitinho daquela criança que é mais afeminada, daquela criança que, né, fala de um jeito, age de um jeito. Então isso sempre acabava me perseguindo, sabe? As pessoas que não eram como eu acabavam achando isso muito estranho, então isso me machucava muito. Não poder ser quem eu era, não poder falar o que eu queria falar, por ficar com vergonha do que as pessoas iam falar sobre mim depois, né? Isso era uma resposta muito negativa, que acabou me fazendo ficar fechado em questão de querer comentar, querer falar sobre o que eu estudava na escola. Depois que você se assumiu, isso você acha que você se tornou mais maleável, mais flexível, mais simpático, mais acessível? Com certeza, sabe? O fato de que não ser assumido faz com que a gente seja um pouquinho mais fechado, né? Então, principalmente em casa também, quando os pais têm a cabeça um pouco fechada. Os meus eram assim, hoje em dia eles têm uma mente muito mais aberta. Então, depois que eu me assumi, com certeza, eu passei a ser eu, sabe? Eu passei Que maravilha! de fato, me abrir, de fato, falar. E hoje eu não tenho medo, hoje eu falo. Eu sei que é importante colocar a voz pra fora. E, né, isso que todo mundo deveria sentir também. Que nem você falou, as pessoas deveriam ter essa oportunidade de ser quem elas são, né? De falar o que elas querem falar. E, infelizmente, não tem muito isso. Você enfrenta problemas até hoje? Bem, até hoje, assim, pessoalmente,
Talvez tenha, mas eu já não noto mais eles. Eu já não. Não, mas você não nota ou você prefere fingir que não vê? Bem, eu não. Acho que nem fingi muito uma palavra assim, porque quando surge o problema, eu faço questão de abrir minha boca, eu faço questão de falar e mostrar e lutar pelo que eu sei que é preciso que Ser nós feito. lutemos. Que nós, eu, você, a gente tem que abrir a boca. Aham. Mas eu já falei tanto em casa, já falei tanto em grupos de amigos, já abri tanto minha boca que as pessoas ao meu redor já todas estão cientes do que é preciso ser feito, do que é certo e o que é errado, o que é, sabe, para não ter isso, para as pessoas não acabarem me magoando, me machucando. Então, eu fiz questão de falar sobre. Aí, dos seus 18 anos, de muita experiência, se tivesse uma solução para isso, qual você acha que seria? Eu sei que isso é algo que eu penso muito, sabe? Que eu faço questão de deixar claro para todo mundo. É que é a educação. É o que a gente tem que fazer. Tem que educar as pessoas. As pessoas têm que saber que nós existimos, né? Porque senão elas vão sempre ficar com esse preconceito na mente de que é isso, de que é aquilo, de que é errado, de que é isso, blá, blá, blá. Sendo que não é isso. Então elas precisam ter noção de que existe pessoas diferentes. Existem pessoas que sentem coisas diferentes. Então, esse é o primeiro passo, sabe? Informar as pessoas, fazer com que elas saibam que tem alguém diferente, tem alguém que não sente a mesma coisa que ela. Isso é de fato muito importante, porque quando as pessoas permanecem na ignorância, isso gera mais violência. Então, E tem uma coisa muito, muito boa. Eu costumo sempre contar umas historinhas. Eu estava vindo para cá hoje para gravar o programa e tinha uma família, né? Uma mãe com mais uma outra mulher, que deve ser, sei lá, irmã, tia. O cara, que era o pai das crianças, e duas criancinhas. A menininha devia ter 7 anos de idade, o menino mais novo, 3, 4 anos de idade. E a menininha começou a me encarar. E eu tava com óculos escuro, enorme. E ela me encarando, então ela começou a baixar o óculos para eu perceber que ela estava me olhando. Aí eu fiz a mesma coisa, baixei o óculos e olhei para ela. Ela ficou aquela brincadeira, aquele namorinho, aí ela veio e perguntou para mim assim, olha como as crianças estão. Uma criança de 7 aninhos de idade. Aí ela me perguntou, ai, posso tirar uma foto? Eu falei, claro! Mas aí eu sabia que se eu perguntasse para ela por que ela pediu para tirar foto, ela não ia conseguir verbalizar, né, o que era. Mas, amor, se você visse a cara dos pais, a cara dos pais dessa criança, era assustadora a reação deles. Mas foi muito legal, porque eu abaixei, porque eu sou enorme, né, eu sou gigante. Eu abaixei, eu tava com cabideiro, um monte de coisa na mão. Abaixei, tirei uma foto. Ela não gostou da primeira foto, tirou a segunda foto, me deu um beijo. Né? Chegou a minha estação, tchau, tchau. Inclusive, me despedi dos pais da criança e fui embora. Mas o pânico deles ficou notório. sim. E aí, eu tenho um discurso que eu digo assim, que quando nós aprendermos, quando eu digo nós, é nós, humanidade. Quando nós aprendermos que a educação é fundamental, aquela que você dá na sua casa, aquela que você recebe na sua casa, é fundamental. Se você começar ali e for para a escola, Sim. a coisa já vai ficar muito mais fácil, né, de lidar com isso. Essa menininha, talvez na cabeça dela, era uma mulher muito grande, uma mulher maquiada, uma mulher produzida. Eu nem sei o que passou na cabeça dela. Mas já é um começo. Sim. Mas eu vi que os pais não aceitaram bem. Era bem complicado. Infelizmente. Você, por exemplo, óbvio que já deve ter acontecido inúmeras. Você namora, não é? Já aconteceu uma coisa parecida de você... Porque antes eu resolvia de outro jeito. Eu ia perguntar pro pai dela, ia ser bem complicado. Mas já aconteceu com você? E como você conseguiu sair, se desvencilhar dessa situação? Bem, eu me lembro que foram, assim, felizmente foram poucas as vezes que eu sofri homofobia na rua com o meu namorado.
Mas houve uma vez em que nós estávamos no metrô também. A gente nem tava de mão dada, nem nada. Acho que a gente tava só conversando, batendo um papo. E, de repente, uma senhora começou a conversar com a gente. Começou a falar, vamos na minha igreja. Vamos no culto. É nesse dia e tal. Vai fazer bem pra vocês dois. Acho que vocês estão precisando. E a gente ficou assim, o meu namorado, ele falou pra ela, eu já vou na igreja, eu tenho a minha igreja, eu vou no culto. E ela, não, mas vamos comigo, não sei o quê. Eu não, sabe, óbvio, eu percebi que ela, de fato, queria nos levar pra igreja acho que pra algo negativo, né? Pra falar, você tem que mandar isso, tem que mandar aquilo. Mas foi essa maneira, falando, a gente já vai pra igreja, porque, de fato, já frequentamos a igreja, já. Então, a maneira dela tentar abordar a situação com a gente e ter essa resposta foi satisfatório, porque, né, infelizmente ela veio com uma visão negativa, errônea, né? Sobre algo que, sabe, nós nem estávamos de mão dada, nem nada, então... E outra, e mesmo que tivesse, não é? Sim, mesmo que tivesse, porque eu faço questão de andar de mão dada, eu faço questão de mostrar o meu amor pro mundo, né? E não é nem nada exagerado, porque não é nada exagerado, é bom, mas... E, assim, qualquer expressão de amor já é pros outros perceberem que isso existe, né? Eu tenho uma forma de pensar também que é assim, tudo muito exagerado é muito complicado, tudo muito radical é muito complicado. Sim. Então, eu acho muito feio, de verdade, aquelas pessoas que se agarram no metrô, na esquina, não sei aonde. Não só casal gay, né? Não precisa, independente de quem seja, é feio. Eu, particularmente, acho isso. E outra, é muito... Não que isso vá trazer alguma preocupação. É óbvio que esse problema vai continuar existindo. Não é? Ele não vai deixar de existir daqui a algum tempo. Vai levar aí muitos anos para isso. Mas, por exemplo, você... Voltando, né, à história de Ohio, você conseguiu perceber gays em Ohio, a vida gay, como que funciona? Olha, eu morava em uma cidade que tinha 16 mil pessoas só. Então, era uma cidade, assim, digamos que bem conservadora, né? Então, na minha escola, assim, eu acho que eu, pelo menos, vi 2 garotos gays, além de mim. Mas é bem pouco. E eu sei que ainda lá naquela cidade tinha uma ideia bem conservadora e bem preconceituosa em cima das pessoas gays. Então, também eu notava que existiam casos, tipo, de homens mais velhos que eram amigos dos familiares que eu morava, que eram gays, mas não podiam ser assumidos, sabe? Nossa. Justamente porque... Lá era uma cidade bem pequena, então o pessoal era bem conservador, era complicado, assim. Eu mesmo acabei sentindo um pouco isso na primeira família que eu morei, sabe? Eu acabei sentindo que tinha um entrave pelo fato de eu ser gay. Não rejeição, mas sei lá... Sim, não era rejeição, era ficava um pouquinho pra trás, assim. Ele, sabe, a primeira família que eu morei, o pai da família, ele... Às vezes dava umas respostas, fazia umas perguntas desconfortáveis. E, né, eu sabia disso porque, obviamente, ninguém havia ensinado, ele não via aquilo. Porque a cidade era bem pequena, eles não tinham acesso a essa cultura bem maior que nós vemos hoje, né? Mas aí tem... É porque, obviamente, eu já passei dos 25. E mesmo assim, mesmo correndo o mundo, viajando o mundo, subindo, descendo de norte a sul... Essa situação ainda me assusta muito. Como vocês perceberam, foi um papo sem afetação, sem palavrão, sem levantar bandeira alguma. O que as pessoas querem, independente do que para quem elas torcem, é simplesmente ser feliz e fazer feliz. Muito, 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 muito obrigada, de verdade. Eu fico muito feliz de ter um ser humano como esse. Obrigada. Faça desse microfone uso. A partir de agora, a responsabilidade é toda sua. Bem, eu só tenho para falar que para as pessoas abrirem, soltarem as vozes, né? Falarem o que elas sentem, serem sinceras e procurarem ajuda dentro de casa. Porque talvez seu porto seguro esteja lá mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Pois eu sempre achei que eu estava no meio de uma família que não ia me aceitar, numa família homofóbica.
E acabou que era o total contrário disso. E foi uma das melhores surpresas que poderia ter acontecido. É partilhar da minha vida com a minha família. Eles perguntarem pra mim o tempo todo sobre mim, sobre meu namoro, sobre onde tá o meu namorado. Só eu aparecer em algum lugar sem ele, que já tá, cadê ele, cadê ele, cadê ele? E isso é muito confortante. Então, realmente, ser sincero, procurar ajuda dentro da sua família se você tá precisando e tentar ter esse conforto dentro de casa, porque é importante você colocar sua voz pra fora, sua voz ser ouvida, porque assim você vai ser curado, você vai ter um conforto e vai deixar as coisas muito melhores. Eu fico muito feliz de saber que o Espartilho está fazendo o dever de casa. Nossa intenção aqui é amplificar todas as vozes. Um super beijo, muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Semana, como eu digo sempre, passa muito rápido. Um super beijo na alma. Fui!